E se Deus está aqui, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que a palavra nos oferece. E nesse instante, o convite é para que nós estejamos extremamente sensíveis para acolhermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. Mas certamente Jesus não arromba portas. Ele quer realmente, Ele deseja encontrar corações disponíveis, dispostos a servi-lo incondicionalmente, tê-lo como Senhor absoluto. Saudamos aqueles que nos visitam, saudamos aqueles que, quem sabe, estavam um tempo servir a igreja. Um abraço ao nosso irmão Dordeto, que está vindo da China, especialmente para o culto de hoje à noite. Também estamos recebendo aqui a nossa família, a mãe da Camila, também a irmã Edneia, Bruna e o Mateus, que está entrando para a família, o marido da Bruna, vindo de Portugal, depois de 3 anos morando na Europa. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco. Família da Débora também, que teve uma luta recentemente, perderam o papai, né, Sr. Walter, mas que Deus esteja consolando toda a família. De forma que a palavra de hoje certamente é para o coração que deseja receber algo novo de Jesus. E o tema do nosso estudo de hoje é decidindo fazer mudanças. Nós falamos sobre esse tema de manhã. Estamos dando sequência a uma linha de raciocínio e eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3 e capítulo 4. Nós estudamos um pouco desses textos na parte da manhã e agora também vamos continuar. Nós já oramos, cremos que Deus já está agindo através das canções que temos ouvido, cantado, através das orações. Tenho certeza que Deus já está tocando os nossos corações. E agora, nesse tempo, nos preparando para acolhermos a palavra e também celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Que o nosso espírito realmente esteja totalmente ligado ao Espírito de Deus para acolhermos a sua palavra. Hoje pela manhã, analisando 1 Coríntios capítulo 3, nós percebemos o apóstolo Paulo interagindo com a igreja de Corinto para propor àquela comunidade algumas mudanças que estavam prejudicando a caminhada do povo. Alguns problemas que estavam se erguendo naquela cidade, a cidade de Corinto, mais especificamente a igreja que havia sido plantada ali. A igreja de Corinto mandou uma carta para o apóstolo Paulo e em resposta a essa carta ele escreve uma e depois outra. E Paulo, juntamente com uma equipe de líderes, estavam detectando alguns problemas que estavam prejudicando não apenas a comunidade, mas a vida pessoal dos componentes daquela comunidade. E antes de lermos especificamente os textos que vamos analisar, vale a pena refletir um pouco, porque os 3 grandes problemas da igreja de Corinto, da igreja da cidade de Corinto, é justamente a falta de percepção com relação à liderança, os desafios, a autoridade de Paulo. A igreja estava como que questionando a soberania de Deus e a ação de Deus através do apóstolo Paulo como líder daquele lugar. Também um orgulho sobre a espiritualidade pessoal. Algumas pessoas se gabando de sua espiritualidade. E também a falta de amor nos relacionamentos. E analisamos no início do capítulo 3 que a igreja estava passando por momentos de ciúmes, brigas, contendas, e algumas pessoas que tinham tendência, que buscavam disputas, pessoas que gostavam de guerrear, de disputar cargos e pessoas, e ainda tudo isso gerava uma certa confusão com relação ao senhorio de Cristo. De forma que o apóstolo Paulo está engajado nesta luta para esclarecer a igreja de Corinto, para voltar os olhos para Jesus e praticar o amor.
No capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o uso dos dons espirituais. É Deus, através do Espírito, que concede dons, e Ele distribui a todos como lhe apraz. Ou seja, Deus distribui dons às pessoas, para que essas pessoas, no exercício e no desenvolvimento desses dons, possam dar prazer ao Deus Pai, Filho e Espírito. E também no capítulo 13, o maior tratado a respeito do amor. O apóstolo Paulo escreve ali a respeito deste sentimento nobre, desta decisão, e diz que o amor é a maior de todas as virtudes. E interessante que, tanto neste trecho do capítulo 3, que nós não vamos analisar agora, já vimos de manhã, mas como o final do capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre imaturidade. E aqui ele fala, no capítulo 3, primeiro verso, fala que eu queria falar a vocês como a espirituais, mas não posso, porque eu tenho que ficar dando leite desnatado para vocês. Vocês têm tido atitudes carnais. E lá no capítulo 13, após falar sobre o amor, ele diz, eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Mas depois, quando passei a ser homem, deixei as coisas de menino. É curioso, nesse ambiente de igreja, nesse ambiente de comunidade, de convívio fraterno, social, o apóstolo Paulo chamar tanta atenção com relação à imaturidade. A imaturidade espiritual realmente complica o convívio e o amor acaba sendo deixado de lado. E tudo isso gera no apóstolo Paulo a necessidade que o Espírito confirme em seu coração para dirigir à igreja uma palavra de transformação, de mudança. E o versículo mais simbólico, mais emblemático a respeito de transformação que o apóstolo Paulo tenha mencionado está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu chamo a atenção para essas três expressões, transformai-vos, renovação, para quê? Isto, de acordo com o original grego, esta transformação significa um processo de metamorfose. É deixar de ser uma coisa para ser outra coisa. É ter determinadas práticas, abandoná-las, ajustá-las para com novas práticas, com práticas renovadas, experimentar e executar nova conduta, nova fórmula de vida, para quê? Indica aqui uma finalidade. Transformem-se, renovem-se para experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É muito comum nós querermos e buscarmos apenas essa última parte do versículo. Queremos para nós a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Contudo, isto acontece para aqueles que passam por essa transformação. Infelizmente, há um conceito equivocado que a conversão e o novo nascimento acontece uma única vez na vida. Eu diria que tanto a conversão quanto o novo nascimento, e tudo isso simboliza a metamorfose, metanoia, transformação. Esse é um processo contínuo. Eu hoje pretendo ser alguém melhor do que fui ontem, mas amanhã eu vou querer ser ainda melhor. E isso não é soberba, isso não é orgulho, isto é querer estar próximo de Jesus. E se quero sim ser chamado de cristão e reconhecido como alguém que segue Jesus, eu preciso ter as práticas de Jesus e aprender na palavra do Senhor, que preciso transformar, renovar a minha vida tantas vezes forem necessárias. E aqui no capítulo 3 e 4 de 1 Coríntios nós percebemos algumas indicações de mudanças, alguns sinais que acontecem em nossa vida, que realmente precisam de transformação, porque atrasam a nossa vida, atrasam a vida da nossa igreja, atrasam a vida da nossa família, e não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ignoramos os seus preceitos e não nos conformamos-nos com este século e não transformamos aquilo que precisa ser transformado. Dito isto, veja comigo agora no capítulo 3 uma primeira lição, um primeiro sinal de algo que realmente precisa passar por mudança. A igreja de Corinto estava
supervalorizando o homem, uma supervalorização da figura humana. E olha o que diz, capítulo 3, versos 18 a 23. Acompanhem sua Bíblia, por favor. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. E a palavra estulto aqui simboliza tolice. Se alguém quer ser sábio, torna-se tolo ou indouto, no sentido de humildade. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Paulo está comunicando aqui, está detectando um problema na igreja de Corinto. Dá a impressão de que num ambiente de disputa, num ambiente de contendas, eles estavam como que querendo provar quem é melhor ou quem é mais sábio. Mas Paulo combate esta supervalorização humana. Porque quem somos nós? E se você correr os seus olhos, no versículo 4, por exemplo, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em nossos dias nós temos percebido que a sociedade, a mídia de forma geral, está provocando este sentimento, esta sensação de que nós, seres humanos, realmente temos mérito, somos realmente o centro do universo. E essa linha filosófica, essa linha de raciocínio, também chamada de humanismo, exalta o homem e o coloca quase que no mesmo patamar de Deus. Porém, isto não é coisa dos nossos dias. Não precisa abrir, mas em Gênesis capítulo 3, versículo 3, Adão e Eva decidem fazer aquilo que o inimigo tinha sussurrado aos corações, e comer do fruto que Deus tinha dito para não comer, era mais importante do que obedecer à voz de Deus. Satisfazer o ego, satisfazer a vontade própria naquele momento era mais forte, era melhor, tinha mais sentido para Adão e Eva satisfazer a própria carne do que obedecer a Deus. Isso não acontece nos nossos dias. Aquele que é sábio, então, faça-se de tolo, porque Deus pega aquele que se acha sábio demais. E com isso eu não estou querendo questionar os títulos que você conquistou em sua vida. Não quero questionar a sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado. Não quero questionar aqui a tua vocação, o teu trabalho, aquilo que você faz como ganha-pão, aquilo que coloca o papá sobre a mesa, a roupinha no corpo. Eu não estou questionando, nem colocando em xeque tudo isso. Pelo contrário, quando nós olhamos para tudo isso, se nós não glorificarmos a Deus por causa dessas coisas, nós então estamos caindo no laço do inimigo ao pensar, eu conquistei isso, eu tenho mérito nisso. E na verdade o título que muitos de nós temos lá na parede diz justamente isso, honra ao mérito. Na verdade nós, como cristãos, ao assinar o nosso diploma deveríamos escrever, toda a glória pertence a Jesus. E junto com o humanismo, nós percebemos também o chamado hedonismo, que é uma busca incessante pelo prazer. A minha vontade, os meus sentimentos, os meus desejos, o meu prazer precisa ser saciado a qualquer custo. E nós temos percebido na cultura vigente, que muitas vezes os fins justificam os meios. E às vezes os meios
justificam os fins, justamente porque o que importa é eu ter a minha vontade satisfeita. E esta supervalorização do homem tem destruído a igreja de Jesus Cristo. Porque quando achamos que temos mérito, nós nos colocamos num pedestal, nós nos colocamos superiores a outras pessoas e achamos que então temos condição de exercer poder sobre outros. Ainda de manhã falei que esta confusão que acontece e essa busca frenética por disputa, muito também em função da globalização, da competitividade do mercado de trabalho, tudo isso nos faz ser concorrentes uns dos outros. E essa concorrência também impede a ação do Espírito, porque parece que o outro é sempre uma ameaça para mim. E às vezes nós colocamos pessoas em pedestais, endeusamos líderes desta nação, endeusamos pastores, profetas, endeusamos pessoas ricas, endeusamos pessoas que foram bem-sucedidas. E quando justamente pela palavra endeusar, você já sabe que lugar essas pessoas ocupam na sua vida. Chamam mais atenção do que o próprio Jesus. Tito capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo conversando com Tito, que era seu discípulo, ele escreve: com relação a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Paulo escreve uma carta a Tito, e eu estou citando Paulo justamente para entender a linha de raciocínio deste apóstolo, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Ele está escrevendo e ele chama Tito, ele escreve uma carta muito singela. Eu convido os irmãos a lerem a carta de Paulo a Tito. E ele diz a Tito, verdadeiro filho, por causa da fé comum. E ele diz: cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas. Cuidado com pessoas que batem no peito para dizer que se acham, pessoas que se supervalorizam. Essas pessoas, na verdade, com relação a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Muitos de nós, infelizmente, dizemos da boca para fora que conhecemos e servimos a Deus, mas na prática supervalorizamos o nosso ego. Isto é um erro, precisa de transformação. Não apenas ajuste, são práticas que precisam de metamorfose, deixar de ser para ser outra coisa. Em segundo lugar, percebemos também a incidência de preconceitos e julgamentos indevidos. Veja o que diz agora o capítulo 4, versos 1 a 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, de forma recorrente, fala sobre isso. Tome cuidado, porque uma hora dessas você vai estar diante do Senhor. E aqui nós percebemos, na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 4 diz: a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. O Senhor é quem julga. Nós temos que adquirir para nós um padrão de vida coerente. Um padrão de vida coerente. Onde nós precisamos, à luz da palavra do Senhor, e eu digo à luz da palavra do Senhor, estabelecer para nós padrões, estilos, princípios de vida. Porque estes princípios firmados na palavra nos faz ser despenseiros fiéis, mordomos a serviço de Jesus. E isso nos livra totalmente de julgar e adquirir para nós preconceitos com relação às pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: vocês estão me julgando, vocês estão tendo um preconceito a respeito do meu trabalho com relação a vocês, mas eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós, os cristãos,
nós os que estamos estudando os evangelhos, nós que estamos servindo a Jesus, precisamos ser encontrados fiéis, porque esse é o testemunho que o mundo dá e o mundo espera de nós. Vocês podem até me julgar, mas quem me julga é o Senhor. Eu estou fazendo aquilo que Jesus me manda fazer. É isso que o apóstolo diz. Minha consciência está limpa, porque eu estou compartilhando com vocês o que aprendi de Jesus, e o que eu tenho que ensinar é a respeito de Jesus. Este é o alicerce. Olha o que diz os versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós erramos com frequência. Eu fiz até essa pergunta de manhã. Se você se acha perfeito, levante a sua mão. Não somos. E se nós não somos perfeitos, então ninguém é perfeito. E se ninguém é perfeito, nós não podemos adquirir para nós preconceitos ou pré-julgamentos, e fazer isso de forma indevida realmente é fruto de imaturidade espiritual, representa falta de amor cristão. E quando estamos tratando pessoas com preconceito, seja pelo seu estereótipo, seja por causa de sua fé, seja por causa de suas práticas, quando agimos em preconceito, nós estamos dizendo: eu sou melhor que você, então você precisa ser obediente a mim. E isto tem nos distanciado das pessoas. Estes preconceitos, estes julgamentos nos distanciam, e às vezes não permitimos que pessoas entrem em nossas vidas, ou não entramos na vida das pessoas de forma íntima, de forma singela, de forma sincera, para sermos bênção um na vida do outro, porque nós temos preconceito. A pessoa erra conosco e nós como que riscamos da nossa vida. Nós fechamos o filtro e colocamos para nós alguns padrões. Essa pessoa não me serve. Esta pessoa não me serve. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Estou compartilhando algo do meu coração. Existe uma pessoa que admiro, que recorro a esta pessoa com frequência. Porém, em determinado momento dessa vida, da nossa vida, esta pessoa me frustrou. E eu fiquei extremamente amargurado, entristecido por causa daquilo que aquela pessoa fez e que me deixou profundamente entristecido. E eu sinceramente fui tentado a arriscar o telefone da minha agenda, o e-mail dos meus endereços. Mas um dia eu voltei a conversar com essa pessoa e dizendo: aquilo que você disse aquela vez não foi legal, eu não gostei. E a pessoa pôde então elaborar melhor aquilo que havíamos passado. Aprendemos juntos, crescemos juntos. Com a graça de Deus, recolocamos-nos um na vida do outro, de forma que estamos entendendo que somos imperfeitos, mas ainda assim podemos ser bênção um para o outro. E essa pessoa tem me abençoado profundamente. É um pastor, é um amigo, e eu recorro a ele com muita frequência. As pessoas nos frustram. O cônjuge, a esposa, o marido, os filhos, os irmãos da igreja, os colegas de trabalho. E nós exageramos ao criar expectativas com relação a certas pessoas. E aí quando a pessoa nos frustra, é como se fosse um gatilho para dizer: não te quero mais em minha vida. E com isso nós estamos dizendo: você não me merece. Eu sou muito melhor do que você pode me oferecer. Isto é preconceito, isto é julgamento, e isto não cabe para nós. Somos todos imperfeitos, e em Cristo, pela graça, podemos abençoar um ao outro. Veja o que diz. Eu convido você a abrir agora no Evangelho de Mateus. Guarde esse texto aqui de 1 Coríntios, mas abra por favor em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, ainda no Sermão da Montanha, versos 1 a 3. A Bíblia nos diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro
no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? É comum nós absorvermos e repararmos no erro das pessoas com as quais convivemos. Mas essa é a pergunta: por que você repara nos defeitos do teu irmão? Por que você julga e levanta para si, adota para si preconceitos com relação a outras pessoas, e você não vê que você também é imperfeito? Esta poderia ser uma palavra de menosprezo, mas é sim uma palavra de esperança, uma palavra de motivação. Essa pessoa que está aí ao seu lado, seja sua família, seja um amigo, seja uma pessoa que você pouco conhece, essa pessoa é imperfeita, mas em Cristo pode te abençoar. Assim como você é imperfeito, pode também edificar a vida de quem está aí ao teu redor. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo é também tomado por uma irritação, e voltemos lá para 1 Coríntios, por causa da autossuficiência desta linha de raciocínio, de pessoas que gostam de disputar, pessoas que gostam de criar contendas, agem com ciúmes, confundem o lugar de Cristo em suas vidas e adquirem para si essa autossuficiência que chega a gerar irritação no apóstolo Paulo. Veja o que diz 1 Coríntios 4, agora os versos 8 a 10. De forma irônica, o apóstolo Paulo está dizendo isso com ironia, preste bem atenção. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo está reprovando de forma severa, a ponto de estar irritado e dirigir-se em escrita. Eu fico imaginando a irritação do apóstolo Paulo conforme vai escrevendo a carta. Ele vai pensando na prepotência, ele vai pensando na autossuficiência, do ego inflado das pessoas para quem ele está dirigindo essa carta. E essa autossuficiência revela que a centralidade continua sendo o homem, não Deus. E ele diz: vocês já estão cheios, eu não preciso mais me dirigir a vocês, vocês já são ricos, vocês já têm tudo o que precisam. E Paulo parece-me que está irritado com as lutas e com os problemas recorrentes da igreja de Corinto. E ele reprova essa atitude. E nos versos seguintes, ele diz então, a partir do versículo 11: até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez, somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, e quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Qualquer semelhança aos nossos dias é mera coincidência? Ou não é mera coincidência? Os verdadeiros discípulos de Cristo hoje estão sendo considerados escória do mundo, estão considerados lixo, estão sendo considerados lixo, porque infelizmente muitos de nós estamos com egos inflados, tratamos as pessoas com desrespeito e muitas vezes fazemos isso em nome de Jesus, e isso precisa de mudança. Nós precisamos adotar para nós uma postura de serviço. O apóstolo Paulo fala de forma irônica, mas agora também ele diz: nós apóstolos, nós não temos morada certa, nós discípulos de Cristo somos como peregrinos neste mundo, nós estamos a serviço de Jesus, a nossa vida é para a glória de Jesus, não temos mérito de nada. E qualquer pessoa que se acha autossuficiente está em pecado, porque a autossuficiência resiste à soberania de Deus. A autossuficiência vai contra o senhorio de Cristo. Quem se acha autossuficiente está dizendo para Jesus: eu não preciso do teu senhorio, eu não preciso do Senhor. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais. Ele está se colocando como exemplo.
E Ele está dizendo, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou fazendo o esforço para colocar em prática em minha vida. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz, meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo para que vocês aprendam. Isso nos revela que aquilo que falamos, aquilo que expressamos, precisa ser em primeira instância realidade para nós. Jesus é de fato o Senhor absoluto de tua vida? Você se acha suficiente? Você dá conta de tua vida ou você depende de Jesus? A supervalorização do homem representa então orgulho e soberba e precisa de transformação. Preconceitos e julgamentos revela hipocrisia e falta de amor, precisa de transformação. E essa autossuficiência demonstra falta de dependência de Deus. E tudo isso é reflexo de falta de Jesus, de imaturidade espiritual, de características da nossa vida que precisam de mudanças. E lá no final, ao finalizar, ao se despedir da igreja de Corinto, no capítulo 16, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Para finalizar, eu quero me dirigir olhando nos olhos da igreja. Minha irmã, seja forte. Meu irmão, seja forte. As lutas virão. E eu quero aqui dizer a você que elas virão às vezes como ondas impetuosas que abalam nossas estruturas. Mas fique alerta, não se desvie da palavra de Deus. Não perca tempo buscando outros recursos que não uma vida de oração, uma vida de intimidade, realmente entendendo que Jesus pagou o preço e Ele precisa ocupar o lugar central de nossas vidas. E tudo que você fizer, faça com amor. Faça com amor, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, em qualquer lugar. Faça com firmeza na tua fé, meu irmão. A luta vai vir, a enfermidade vai vir, mas fique firme, olhe bem nos meus olhos, preste atenção, esta palavra é para você. As lutas virão, mas permaneça firme, seja corajoso, esteja com o teu fundamento firmado na palavra e no senhorio de Cristo. Não desvie do que aqui diz. Tenha uma vida de oração, busque intimidade com o Senhor e faça tudo com amor. Trate as pessoas com amor, tome as decisões baseadas no amor. Dirija-se às pessoas para promover o amor. Faça isso, porque é isso que Deus espera de nós. São essas as mudanças que precisam acontecer em nossa vida, para dia após dia, sermos cada vez mais associados a Jesus. Se você deseja ser chamado de cristão, então imite o exemplo de Jesus Cristo. E passe por essa transformação, por essa renovação da mente, que o apóstolo Paulo nos orienta. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, a Tua palavra que é viva e eficaz, nos orienta, nos incomoda, nos exorta, mas nos ajuda a percebermos que existem algumas áreas da nossa vida, alguns princípios nossos, que estão deturpados e precisam da ação do Espírito Santo. Para isso, Senhor, nos ajude e nos capacite a sermos cada dia mais parecidos com Jesus e passarmos por essas mudanças. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a nossa postura deve ser uma postura de humildade. Não supervalorizarmos quem não deve ser supervalorizado. Toda a glória pertence a Jesus. Sem preconceitos, sem julgamentos. E não imaginando que somos autossuficientes. Nós dependemos do Senhor. E precisamos que a nossa vida esteja totalmente ligada ao Senhor. Para dia após dia, o Senhor, através do Espírito Santo, mudar o que precisa ser mudado. Para dia após dia sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, capacita-nos por Ele, o nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.